Muito bem, Deus abençoe. Estamos começando o nosso primeiro programa, ViverCast, aqui, Bispo Rafael Divino. E é uma alegria, uma satisfação enorme ter você aqui conosco nesse primeiro episódio do ViverCast, histórias de vida, história de superação, histórias de fé, que com certeza vai abençoar muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Então você que já está chegando, que está conosco, que está assistindo, já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando, comentando, porque a gente vai bater um papo de fé, um papo de vida e que com certeza vai edificar o seu coração, a sua casa e toda a sua família. E hoje, para a estreia, para esse primeiro dia, para esse primeiro momento, eu orei, pensei, meu Deus, quem será essa pessoa que vai dar o pontapé inicial no ViverCast, que vai começar a abrir as portas para esse podcast, esse programa que tenho certeza vai edificar e abençoar tantas vidas. E não poderia ser outra pessoa, uma pessoa especial, uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa que eu amo demais também, que toda Feira e Bahia também ama, reconhece a unção, a graça, o poder do Espírito Santo na vida dessa pessoa, que na verdade é uma mulher cheia do Espírito Santo, uma profeta. Vê se você já está imaginando quem é aí, ó. O pessoal às vezes chama ela de sapato de fogo, hein? Então você que está aí, olha só quem está aqui com a gente. Está conosco, abrindo o ViverCast, a nossa querida Bispa Luzinete. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, Bispa. Amém. Olha só que recepção maravilhosa poder participar. Uma honra poder participar desse primeiro ViverCast. Eu tenho certeza assim que Deus tem algo especial com isso. Então essa tarde vai ser maravilhosa. Ou então o momento que você for ver esse cast, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Com certeza, Bispa. E, Bispa, hoje nós, na verdade, esse povo lindo que está do outro lado, no celular, no iPhone, no iPad, essa pessoa que está em casa assistindo na televisão, hoje, eu e essa pessoa, nós não queremos falar com a Bispa Luzinete. Hoje nós queremos falar com a Luzinete, fala a verdade. A gente quer saber um pouco da história antes da bispa, né? Como foi chegar até aqui. Porque o telespectador, o irmão, o amigo que está lá do outro lado, ele conhece só a partir daí, né? E só conhece uma parte do livro. E hoje a gente quer abrir esse livro, Bispa Luzinete. Hoje a Luzinete vai conversar com a gente. Me conta um pouco da sua história. Me conta como tudo começou. Lá dos seus pais, a gravidez da mamãe, como foi. Fala pra gente, Bispa Luzinete. Todo mundo assim, você vai ouvindo das pessoas a sua própria história de como tudo começou. E até onde eu sei, né, a minha mãe se casou aos 22 anos e com um mês de casada ela engravidou. Ela engravidou de mim e foi uma gravidez assim, né, inesperada e difícil, porque naquela época, né, ou seja, há mais de 40 anos atrás, era uma outra realidade, né? E minha mãe veio da roça, né, da roça mesmo, daquele lugar realmente de plantar, de colher, né? E foi morar numa cidade perto, né, uma cidade ali perto. Então, assim, ela teve que recomeçar a vida. Então, até onde eu sei, foi um período muito difícil, né? Uma gravidez muito difícil. E você estava me contando, fora do ar, Bispa, que na gravidez já teve uma intercorrência ali de uma enfermidade de perigo de morte, uma enfermidade séria que você não sabe nem falar como foi. Conta aí, o que que sua mãe te conta dessa parte? Durante a gravidez, nessas dificuldades, ela teve momentos difíceis na saúde e ali ela me conta, né, que ali foi o primeiro contato dela com Deus, né? O nosso Deus, onde vizinha à casa dela tinha um casal de pastores e ali ela foi levada, né, à igreja para poder receber a oração e foi curada, né?
durante a gravidez Então, dela. já na gravidez, já estava tendo a visitação Já, de Deus ali na já, sua vida, né, já bispo? sim. E aí, logo depois, o que que você lembra da sua infância? Teve algum momento, algum episódio marcante? Eu me lembro assim, que minha mãe conta, né, que eu nasci numa pobreza realmente extrema, né? Minha mãe morava numa casa que não tinha porta, não tinha janela. Eu não tive enxoval. Eu Como nasci, aquela música, uma casinha que não tinha não tinha porta, não nada. tinha nada. Então, assim, minha mãe até se preocupava, tinha uns vizinhos muito bons, né? Às vezes, quando ela queria sair, ela deixava um pouquinho ali na casa da vizinha. Mas, assim, era uma vida muito difícil. Meu pai era funcionário público da extinta Sucam, né? Então, viajava muito e quase não ficava ali. E foi um período muito difícil. Eu lembro que ela disse que perto de me ganhar, né? Perto de dar à luz, foi que essa pastora deu um sapatinho de crochê para ela, uns paninhos para poder me acolher. Então, até perto ali do dia de nascer, tudo na mão de Deus, não Tudo tinha na nada mão de ainda. Deus, Meu literalmente na Deus. mão de Deus. Então, assim, até onde a minha mãe conta é isso. Então, quando ela me teve, assim, no hospital, ela disse que tinha muita vontade de me deixar lá. Não por não querer a Não por não querer, filha, mas por muito medo, de não. porque ela estava com um bebezinho, ela olhava assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? E ela disse, será que eu deixo essa menina aqui? Ou eu levo, né? E aí essa dúvida passou no coração dela, mas ela assumiu ali a maternidade e me abraçou e cuidou de mim com muito amor. E diga-se de passagem que é uma excelente mãe até hoje, É né? É a verdade. mãezona de todo mundo, de todos nós. E aí, bispa? E Como, aí, como começam as suas primeiras memórias ali? eu não me lembro bem, mas teve uma fase que eu brinco até que eu sou a Moisés feminina, né? Porque eu fui tirada das águas. Minha mãe, lá Será é por isso que você está sempre com um cajado, assim, né? na minha cidade tem um rio chamado Rio Grande, né? Rio Grande, minha mãe ia lavar roupa nesse rio, que é a cidade de Barreiras, lá no oeste da Bahia. E minha mãe ia lavar roupa na beira do rio, porque não tinha água antigamente. E aí ela forrou o pano na beira do rio e me colocou sentadinha. Eu tinha por volta de 2 anos. E ela disse, Luzi, fica aqui sentada que mamãe vai ali. Só que enquanto ela descuidou, um rapaz que estava lavando roupa também gritou, falou, Dona, aquela menininha ali não é a da senhora não. Quando minha mãe olhou, eu já estava sendo levada pela correnteza, né? Uau. Com a barriguinha para cima, né? Deitada em berço esplêndido. E minha mãe saiu ali, caiu na correnteza para poder me tirar das águas. Quase E ali que. foi o segundo livramento, né? Que teve da gravidez e agora o segundo livramento. E eu sempre ouço sua mãe falar de uma outra história, que você quase, quase, quase partiu. Como foi essa história? Tem várias, assim, depois eu adoeci, porque eu tive. Criança é muito levada, né? E eu gostava de brincar, de, de virar, de colocar a cabeça para baixo, as pernas para cima. E eu tinha acabado de comer e fui brincar disso. E aí eu passei muito mal, tive as portas da morte. E ali também foi um operar de Deus. Eu fui curada também na igreja, né? Só que minha mãe disse que ela era levada, mas ela não queria de forma nenhuma, né? Permanecer ali junto com os chamados crentes, né? Minha mãe não queria. Mas foi ali que ela encontrou Foi, refúgio. exatamente. E aí teve também outras fases que eu fiquei internada, né? Eu fui muito atacada na minha saúde na infância. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei internada alguns dias por causa de uma enfermidade. E eu lembro que minha mãe já não aguentava mais. Aí ela foi lá, assinou um termo de responsabilidade até para poder me tirar, porque Para já levar havia para casa. para levar para casa, porque já há vários dias que eu estava internada. Uau. Bispa, e como são agora as suas primeiras memórias no quesito família? Até agora você já falou muito de sua mãe, da sua mãe. E quando é que começa a entrar a figura e a memória do seu pai na sua vida? Como são suas primeiras memórias? Tem muita gente que está gostando, né, de conhecer um pouco da Luzinete, já dessa história de milagres, tirada das águas. Muito linda essa passagem. E glória a Deus por tudo. Mas você que está aí, não deixa de compartilhar, de comentar, de se inscrever no canal, porque outras pessoas serão alcançadas. Então, Bispa, qual é a sua primeira memória agora paterna? Como começa esse relacionamento familiar nesse âmbito, nessa situação tão difícil, tão desfavorável?
e o seu pai viajava, voltava, viajava, voltava, e agora você, quando você busca na sua memória agora, nesse exato momento, quais são suas primeiras memórias? Antes de falar das memórias do meu pai, eu tive também um segundo irmão, né? E ali, quando eu tinha 2 anos, uns 3 anos de idade, ele veio a falecer, né? Com a chamada febre tifo, né? Que era uma febre muito terrível que dava nas No crianças. caso, ele nasceu Ele depois, nasceu depois e ali ele adoeceu. Eu lembro que por volta das 4 horas da tarde, quando foi logo mais à noite, ele faleceu, né? E isso me marcou muito, né? Essa perda. E já a memória em relação as memórias em relação ao meu pai na infância são poucas, porque ele quase não ficava em casa, né? Viajava muito. E aí passava dias fora. Quando eu vim perceber realmente a presença do meu pai, eu já estava grandinha, né? Foi quando eu comecei a perceber realmente como era a minha situação familiar, como as coisas ali aconteciam, né? Então, como eu já falei, era um contexto, né, de pobreza muito grande, um contexto de dificuldade muito grande, né? Embora nós tínhamos o apoio dos meus avós maternos sempre presentes, sempre suprindo necessidades também, né? Ajudando ali como eles podiam. Mas eu tenho muito mais memórias dos meus avós, do meu avô, né, materno, do que a presença assim do meu pai. Não é muito, não tenho muitas lembranças assim. e agora quando você vai ficando já mocinha, adolescente, conta pra gente, conta pra essa pessoa que está em casa, como era a Luzinete aí com 10, 11 anos, sua casa, sua história, e essa pessoa que está lá, como você foi superando tudo isso, no que você foi se apegando ao esporte, a Deus, conta pra gente, Bispo. Desde muito pequena eu fui me apegando a Deus, à religião. Então, assim, a minha mãe, nós morávamos perto de uma igrejinha, né, de uma igrejinha católica, e ali eu lembro que nós nos mudamos para aquela região, ainda tinha, era muito cheio de mata, era uma região muito fechada ainda, mas tinha essa igrejinha lá próximo e uma vizinha que ia sempre. Então ela passava e me chamava. Eu lembro que à noite, a cerca assim de umas 6 e pouco da noite, eu ouvia a voz dela me gritando, né? Eu já sabia. Então eu saía correndo para ir atrás dela e ela me levava para a igreja, né? Então assim, é, eu tinha uma tia que ela brincava comigo, me chamava de Beata. Ela me chamava de Beata justamente por causa disso, que a minha frequência na igreja foi muito grande desde muito pequena. Então, eu participei de culto de criança, catecismo, né? Tudo isso que a Igreja Católica apresentou, grupo de adolescentes, depois grupo de jovens. E ali eu fui passando por todos os processos e períodos dentro da Igreja Católica. Toda essa história. Isso. E agora, eu sei que teve alguns episódios que não foram tão bons, né? Teve, Teve sim, a vários. presença do álcool, das guerras, e agora você começa a ter alguns conflitos com o seu pai. Você vai crescendo e você vai tendo ciência do que acontece dentro da sua casa, né? Então, aos Enquanto você é poucos, criança, tá tudo, você tá não tudo percebe, né? tranquilo. Você passa o dia brincando, né? Eu gostava muito de brincar, sempre fui muito envolvida com brincadeira, né? Aquela coisa toda. Aí meus irmãos também foram nascendo e eu ajudava muito minha mãe a cuidar dos irmãos desde pequena. São quantos irmãos? Foram comigo são 5, né? E mais um faleceu. E aí a gente ia se envolver, dois, né? 2 irmãos meus já faleceram. E nós íamos nos envolvendo, né? Com brincadeira o dia todo. Mas só que chega uma fase que você começa a perceber. Foi a fase que eu já tinha entendimento e eu comecei a notar um sofrimento na minha mãe. Com o passar do tempo, ela começou a se confidenciar comigo também, a falar algumas coisas que ela passava, né? E eu fui observando esse contexto em casa, né? De conflito, de confusão, e fui percebendo também o alcoolismo, né? O descontrole do meu pai, como ele era uma pessoa quando estava bebendo e ele era totalmente outra quando não bebia. Então a Havia gente, uma transformação exatamente, era duas pessoas totalmente diferentes. totalmente diferente. E Exatamente. nesses episódios teve algum tipo de violência? Vários, 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 assim, de varar a madrugada, né? Final de semana
Eu já, ali por volta dos 10 anos, a partir dos 10 anos por aí, foi quando as coisas começaram a ficar mais intensas. Então, assim, quando já ia imaginando o que ia acontecer no final de semana, né? Já ficava ali na Quando expectativa. chegava a sexta, Quando já chega. ficava tenso. Exatamente, porque ali sexta-feira ele já saía à tarde, né? De tarde ele saía ali por volta do meio-dia, ou até de manhã mesmo, já começava a beber, a gente já começava a perceber que alguma coisa já estava mudando. E ele tinha alguns comportamentos de ficar falando sozinho, né? Colocava a mão para trás, ficava falando sozinho. E ali a gente já percebia que alguma coisa errada, né, estava acontecendo e a gente ficava apreensivo. Então ele saía, a gente não sabia que hora voltava, às vezes voltava mais cedo, mas às vezes voltava alta madrugada. Quando ele voltava alta madrugada, né, ali muitas vezes acordava todo mundo e ocorria uma série de coisas que realmente era muito difícil para uma criança. Muito difícil. E até hoje muita gente passa por isso, né? Não, com certeza, são muitos lares, porque às vezes assim as pessoas falam muito do. Hoje eu vejo muito, 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 bispo, a questão das pessoas falar sobre a bebida, né? Se pode beber, se o crente pode beber, se o crente não pode beber. Mas quem teve uma experiência como eu tive com o álcool, né, dentro de casa, né, sabe o quanto que é maravilhoso você ter alguém, um pai, uma mãe que não bebe, que não, E que o não, quanto é que não danoso consome alguém o que álcool. está. Principalmente quando a pessoa. Cada um tem sua personalidade, tem sua forma de comportamento, né? Mas no contexto que eu vivi, o álcool foi altamente desastroso. E pode falar mais um pouquinho, Bispa, como era essa. Quando chegava à noite, o que Muitas vezes, assim, acontecia? à noite, assim, eu passei, às vezes, por muitos espancamentos, ameaças de morte, Ainda criança. ainda criança. Ali por volta dos 10 anos, né? Nós morávamos numa casa muito pequena e essa casa só tinha uma porta, portinha. E ali meu pai chegava e trancava aquela porta, né? E ficava eu, minha mãe, as outras crianças dormindo, ninguém via nada. E ficava eu e minha mãe. E eu ficava sempre ligada, né? Porque eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer. E ali, às vezes, por muitas vezes, assim, eu era submetida a horas de tortura. De realmente, assim, passar por sangramento, né? Nariz quebrado, essa coisa toda. E o quanto isso, daí para frente, começa, você acha, a interferir na sua vida, na sua pessoa, na Luzinete, e agora adolescente, jovem, o quanto hoje você olhando para trás, o quanto isso, assim, de repente te afastou de algumas coisas boas ou de algumas coisas ruins. Qual a sua avaliação olhando para trás hoje? Foi impossível ter uma Naquela época você pensava que um dia, você já pensava assim, eu não vou querer ter família, eu não vou querer casar. muito, muito. Isso era o meu discurso. Eu nunca vou me casar, eu nunca vou ter. Para viver igual a minha mãe, eu não vou viver de jeito nenhum, não quero não. Então, assim, né, eu tinha muita aversão, né, de realmente constituir uma família De ter um e relacionamento. de ter um E relacionamento. muita gente assistindo a gente agora, muita gente, e a gente vai dar só uma pausazinha para você olhar para essa pessoa, acho que é para aqui. O que que você vai falar para essa pessoa, Bispa? Que esse jovem ou essa, talvez que já é mulher, 25, 30 anos, que viveu muitos traumas, muitos abusos morais, emocionais, abusos sexuais e ainda não superou, né? A gente vai chegar lá nessa parte da superação, mas o que já é falar para essa pessoa agora, né? Hoje você casada, mãe, né? A gente vai chegar aí, 4 filhos. O que essa pessoa deve fazer? Qual seria o seu conselho? Assim, eu tive. Eu acho que Deus me encontrou. Eu falo assim, né? Porque havia um clamor na minha alma muito grande, né? Por socorro. Eu lembro que eu constantemente estava pedindo socorro na minha alma, no meu espírito, e o Senhor ouviu esse clamor. Então, assim, se você estiver passando por um momento muito difícil de descrença, e você realmente está frustrada e não vê uma saída, clame a Deus. Eu acho que essa é a única porta e a porta segura, né? Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando ele fecha uma porta, ninguém mais pode abrir. Então, o nosso Deus é um Deus de milagres e ele alcança o coração sofredor.
aquele coração que realmente precisa de ajuda. Bispo, muitas vezes, né? Um pânico, é uma criança, uma mulher, e tem aquele homem ali embriagado e tal, as coisas acontecendo, madrugada, você não. Muitas das vezes eu acredito que a única porta mesmo era pedir socorro a Deus, né? Exatamente. Então, assim, eu me firmava muito na igreja, né? Eu me apegava muito com a igreja, porque ali eu conseguia ter amizades com pessoas da minha mesma da idade, né? Conseguia ter carinho de algumas pessoas, né? Que trabalhavam lá, serviam na igreja. Então ali para mim era um ambiente maravilhoso, né, que realmente assim me ajudou muito. Depois eu fui fazendo amizades, mas essas amizades eu tinha que ter muito cuidado, porque eu não podia levar para minha casa, né? Então, Iam então você também tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, né? muito, totalmente. Você acabou canalizando a sua energia para a fé e para o estudo, né? Que É, você foi muito aplicada no estudo. porque eu sempre acreditei que antes de conhecer o Senhor Jesus, eu sempre acreditei que o que poderia mudar a vida de uma pessoa seria o estudo. Então eu tinha um tio, né, que morava em Brasília, ele sempre falava, né, minha filha estude. Não falta emprego, nunca faltou emprego, nunca faltou, mas é preciso você estudar. Se você estudar, você vai ter tudo na vida. Só que eu descobri depois que não é só estudo. Tem que ter estudo e mais um pouquinho. Tem que ter Não, fé, tem que ter não é Deus. só estudo, porque tem muita gente que estuda e não chega a lugar nenhum. Tem que ter Deus. Deus é a resposta de tudo. É verdade. Bispo, agora estamos com 10 anos, né, de idade. E agora, essa fase adolescente, jovem. A Bispa Luzinete namorou muito, tem muita gente querendo saber, viu? Eu tô sabendo. Conta aí pro pessoal. Ela foi até beber É, água. Enquanto a Bispa tá ali respirando, compartilha. Comenta aí o que que você tá achando. é Eu quero saber o que que você tá achando, aquela tá questão gostando. toda, né? Pretendentes não faltava, não. Brincadeira, rapaz. Sempre tinha alguém É, na área ali. sempre tinha, né? A gente vai tem aquelas paixãozinhas adolescentes, né? Que você vai ali pensando que é Que é o tudo, que já fim de é. tudo, que é tudo, né? E depois você descobre que não é bem Chegou a assim. ter aquela paixão de. Eu me lembro que com 6 anos de idade, 7, aquela platônica que É o amor fala, platônico. que a professora do pré-escolar, nossa, mas eu levo todo dia, eu queria brigar com a minha mãe para levar presente para ela. E foi uma coisa engraçada. E eu me lembro até hoje, eu lembro até o nome dessa professora até hoje, engraçado. Você se lembra dessa parte, Bispa? Sempre tem, né, aquela questão do amor platônico pelo ator de novela, né? O vizinho que mora lá, não sei aonde, que você vê de vez em quando passando na rua. E, Hoje a gente está vivendo, né, século XXI, outra geração, né? Geração sim. denominada geração Z, né, me parece. Mas naquela época, com as brincadeiras, bicho, fala, tem muito jovem aí assistindo a gente, muita juventude aí da Mavec, Feira, É, Bahia, Brasil. não Qual, tinha, qual a não, brincadeira que você lembra, assim, que você não tinha brincava? celular, isso era maravilha, assim, porque realmente a gente era obrigada a sair para a rua. Então, na rua era pique-esconde, era baleado, brincadeira de elástico, de corda, né? Aquela outra que você pula, eu não me esqueci, não me lembro o nome aqui, mas essa brincadeira Amarelinha? é amarelinha. Então, as brincadeiras geralmente eram essas, né? Que realmente você se movimentava. Então, ali, até às vezes 10 horas da noite, tava todo mundo na rua gritando, fazendo alvoroço. Pulando, E os brincando. vizinhos tudo irritados. E me conta aí, a Bispa já brigou na rua? Já, É mesmo? eu era brava. Era? Era. Que bom que mudou, Pois é, né? mudou. Agora é uma pessoa calma, tranquila. Tá vendo, gente? Só aqui no Vivecast que você fica sabendo de tudo, né? Olha, E mas eu não era muito brigona, mas eu tinha um sangue doce pra gente brigona. entendi. Acho que Não até era hoje. culpa sua, no caso, né? Tá certo. Aí agora a Bispa jovem. Olha, o povo tá amando essa história, viu, Bispa? E agora a Bispa jovem, entrando aí na juventude, né? 15, 16 anos, começa a sair, festa. Aí começa a mudar, eu conheci amigas, né, na escola, que assim foram amizades longas, né? Que somente depois da vida em Cristo que foi separada, mas eu tive boas amizades. Eu posso dizer assim que o Senhor sempre me guardou ali Você na me Igreja fala muito de uma Católica, família que me te guardou influenciou, família de isso. Dona Ieda.
me guardou muito na Igreja Católica. Depois o Senhor também me guardou com boas amizades. Boas amizades, pessoas assim que Talvez pensavam, está assistindo a gente aí, né? pensavam em prosperar, estudar, e ali aquela mensagem que muitas vezes eu não conseguia obter em casa, né? E junto com essas amizades, geralmente eu aprendia muita coisa. Então foram pessoas maravilhosas na minha vida, né? A finada Ieda, suas filhas me acolhiam em casa, me levava para as festas, me fez conhecer, né? Um universo diferente. E aí começou agora a festa, balada. O pessoal fica perguntando assim, né? O pessoal me vê assim mais agitado, fala assim, bispo, o senhor devia aprontar muito quando não era crente, bebia e tal. Eu falo, vocês estão enganados. Essa parte acho que é do lado que vocês não imaginam, viu? Conta aí o pessoal. A bispa de vez em quando tomava umas duas. Como é que era essa história aí, bispa? Como qualquer outro jovem. E agora, bispa? Começa a faculdade, tá estudando, tá trabalhando. Você trabalhou com o quê antes? Tem muita gente que fica querendo saber, né? É. Meu primeiro trabalho foi de recepcionista, depois eu fui de atendente, depois, né, passei por estágio e fui trabalhando, depois eu fui parar na sala de aula, né, como professora. Tá até hoje ensinando, né? Até hoje ensinando, agora ensinando a palavra. Lecionou em muitas escolas? Não, não muitas, né? Foram 3 escolas, se eu não me engano, né? Três Foram escolas. 3 escolas, mas, né, em horários diferentes e em tempo diferente também. E agora tá todo mundo querendo saber como foi mu- esse giro, essa mudança de vida, como foi a parte que você tem o seu encontro com Deus, quando sai desse lar com dificuldades, com turbulências, né? É interessante, né, que assim, eu vinha nessa vida de fé, mas chegou um tempo que eu comecei a estudar mais profundamente a história e eu me deparei com uma história da Igreja Católica que eu não conhecia. Então, para mim, assim, foi algo, de certa forma, frustrante. Você Porque, não tinha contato nenhum não, com igreja. não, eu não tinha, eu tinha contato com a Igreja Católica, mas não com a história. Então, quando eu descobri a história da Igreja Católica, a venda de indulgências, né, essa coisa toda que nós sabemos que aconteceu, as cruzadas, a matança em nome de Deus, todas essas coisas que a religião pratica, então para mim foi muito frustrante. Então eu tive uma decepção muito grande, me afastei. Ali e nesse afastamento da Igreja Católica, eu fiquei com um vácuo, né? Um buraco muito profundo na minha alma que não era suprido por nada. Então, logo eu comecei a fazer faculdade, estudar, né? Estudei na, na Universidade do Estado da Bahia, que é a UNEB, e ali esse vazio só ia aumentando, né? Então, nada preenchia. Nada preenchia. Eu me lembro que eu tinha um colega mesmo de uma religião e eu percebia, né, ali com testemunho, que ele era uma pessoa diferente. Então eu pedi, implorava ele para ele me levar para a religião dele, mas ele não me levava. E eu ficava nessa assim de sem saber qual o rumo. Então eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, que era do tamanho de Deus. Como tem muita gente agora, né? Gente boa, gente de boa intenção, gente que acredita em Deus, gente que tem uma fé, mas está sem direção. A palavra é essa, né? Sem rumo, sem Exatamente. precisando de um norte, de ajuda. E aí, Bispa? Continua aí sua história. Então, assim, no contexto histórico da época, assim, eu não tinha ninguém, praticamente assim, que fosse um amigo, alguém que pudesse me levar a uma igreja evangélica. E No seu aí círculo de amizade não tinha ninguém. não tinha, assim, ninguém. E só uma vez dando aula, né? Um adolescente tinha recém-convertido e ele disse assim: Ô, Pro, eu vou te convidar para você ir na minha igreja e tal. E eu fiquei assim, né? Não disse nada e guardei aquilo no coração. Guardei, falei, qual é a sua igreja? Ele falou, é assim, 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 tá certo. Você vê a importância de convidar, né? Exatamente. Fica a mensagem, E né? isso aí passou-se o tempo, passou alguns anos, né? Eu comecei a falar para mim mesma, eu vou virar crente. Mas por que que eu queria ser crente? Porque para mim,
Assim, eu via os crentes como pessoas muito decentes, como pessoas que não andavam embriagadas. Eu via as famílias indo para a igreja, né? Os pais com os filhos. E eu dizia, meu caminho é esse. Mas isso foi um processo bem longo, né? De, e até chegar lá foi como diz, né? Uma moenda muito grande. Mas havia esse pensamento no meu coração, Esse desejo. esse desejo, realmente. E como foi o primeiro contato? Como foi? Você foi direto para uma igreja? Alguém te convidou? Você se converteu num culto? Tá todo mundo querendo saber. Você já vai falar daqui a pouco, porque antes de você falar, eu quero mostrar para você esse livro que está impactando a Bahia, o Brasil, quase todos os dias, para não dizer todo dia. Eu recebo no meu Instagram alguém falando que está sendo edificado. Ainda hoje alguém me ligou dizendo que estava muito aflito em casa essa madrugada. E aí na cabeceira da cama estava o livro. A arca está pegando fogo. Começou a ler e o Espírito de Deus começou a ministrar, a confortar o coração. Nossa, eu fiquei tão feliz com isso. Saber que às vezes de madrugada tem alguém sendo ministrado e abençoado por esse livro aqui. Então, você que não adquiriu ainda, adquira. Se você não está seguindo a gente aí no YouTube, no Instagram, Bispo Rafael Divino, a nossa igreja Mavec, Mavec Sede, M-A-C-E-D, Mavec. Segue lá, você vai ser muito abençoado, muito ministrado. Aí no cantinho do seu monitor está passando aqueles que são os nossos parceiros, né? Que Deus abençoe cada um deles, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por você estar aqui conosco e que o Espírito Santo possa acender o seu coração com essa chamada da fé, com essa chamada de mudança, com essa história hoje que nós estamos aqui sendo edificados ao nível máximo com a história da Bispa Luzinete de superação, de fé, de compromisso com Deus. Então, que Deus te abençoe. Continua aí compartilhando, porque hoje é só o primeiro dia, meu brother, só está começando, tem muito mais. Bispa, e aí agora, como foi essa história? Foi na igreja? Foi numa praça? Foi num culto? Conta que está todo mundo querendo saber, Bispa. Muita coisa aconteceu, que não vai dar tempo de falar, mas o Não, pode ponto-chave. falar, eu quero ouvir tudo. O A gente ponto-chave. para o tempo. O ponto-chave, bispo, você vê que é o livro, por isso que Deus deixou a palavra dele em um livro. Porque os livros, eles são extremamente importantes. Uau. E eu conheci Jesus através de um livro. Eu estava numa parada de ônibus, um amigo chegou e ele tinha uma parente crente. E essa pessoa... Pera. Então quer dizer que seu primeiro contato não foi com igreja, Não, não foi com crente, não. né? Um evangélico, não foi com a Bíblia, não foi num culto, não foi numa praça, não foi no rádio, não foi na televisão, foi com um livro. Um livro. Que bacana. E aí esse amigo estava com esse livro e falou, toma aí para você ler. Eu creio que nem ele tinha lido o livro. Mas eu lembro que eu estava na praia de ônibus, ele pegou o livro e falou assim, toma aqui para você ler. Eu levei para casa, coloquei o livro lá, esqueci do livro, deixei o livro lá. E nisso, né, eu estava vivendo uma fase da minha vida muito complicada, porque eu tinha sido expulsa de casa. Eu estava 2 anos morando na casa de uma tia, né, ali de favor, na casa de uma tia, que me acolheu com muito Expulsa de amor, casa com por muito quem? carinho. Por papai. Papai me botou para fora de casa, né, no auge lá da loucura. E eu acabei ficando 2 anos morando com a tia minha. E eu morava lá com ela, me tratava como filha, com muito amor, muito carinho, sou muito grata, né? Mas não era a minha casa, né? Então ali eu chegava da faculdade, eu estava vindo da faculdade, foi na parada de ônibus, ele me deu esse livro, cheguei e coloquei o livro lá. Quando foi um dia, eu decidi ler o livro. Peguei o livro e comecei a ler. E aquele livro começou a se tornar vida em mim. E a parte que mais me tocou foi quando no livro falava assim: Jesus não está morto. Ele ressuscitou o 3º dia. Ou seja, algo tão comum, mas para mim isso naquele dia foi totalmente diferente. Porque ele não estava somente, eu não estava somente lendo a respeito da ressurreição, porque eu já, desde criança, eu sempre tive a Bíblia.
né? Eu sempre conto essa história, sempre tive muita proximidade com a palavra de Deus, embora não compreendia. Eu digo, Deus sempre me cercou com muito cuidado, né? E mas ali naquele dia foi um impacto, porque Jesus, ele não somente eu estava lendo que ele havia ressuscitado, mas com aquela leitura ele estava sendo ressuscitado dentro de mim. Foi uma força. Então aquele livro falava muito de milagres, falava assim que ele curava os cegos, que ele curava os enfermos, que ele socorria os aflitos, que ele era o Deus que cuidava de todo o necessitado. Então, é, quando eu fui lendo aquelas palavras foi me enchendo de vida. E eu me lembro que depois que eu terminei de ler o livro, né, o livro dizia assim: se você crê nesse Deus, faça essa oração. E eu comecei ali a fazer segundo a instrução do livro. E eu me ajoelhei ali aos pés da cama e entreguei minha vida a Jesus. Eu disse assim: a minha oração foi curta. Foi uma oração breve, curta, porém ela surte efeito até hoje na minha vida. Disse, Senhor, eu até hoje cuidei da minha própria vida e fiz o meu jeito e deu tudo errado. Se tu és o Deus desse livro mesmo, eu entrego minha vida. Muda minha vida. E se o Senhor mudar a minha vida, tudo que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Eu vou. E entreguei. Sem reserva. Eu estava preparada para o que Deus me pedisse, eu ia fazer. E eu Se fiz entregou por inteiro. por inteiro. Tava ali naquele quarto, só você e Deus. Porque para mim eu já não tinha nada. Eu já estava expulsa de casa, morando de favor na casa dos outros, né? Cursando faculdade, mas no meio do caminho, sabe? Para mim eu não tinha uma vida. E quando eu ouvi ali que Deus cuidava da vida de uma pessoa, eu disse, não, se ele cuidar da minha, Vamos fazer um pacto, vamos fazer um pacto. aliança. E agora, como foi o processo? Daí, próximo passo. Qual foi o próximo passo, bispo? O próximo passo passou-se alguns meses e Deus começou a trabalhar no meu coração. Comecei a ter novas percepções. Ainda sozinha em Ainda casa. sozinha. Novas percepções. E dentre elas, assim, eu via que eu não tinha mais o mesmo prazer em sair, em ir a festas. Mudou Mudou. as vontades, As né? vontades mudaram completamente. Naturalmente, vamos dizer assim. Naturalmente, sem força, sem... E até agora você ainda não pisou na igreja. Não, Não conhece pastor, Não. não conhece não, nenhum crente, não. nada disso. Nada disso. Coisa linda. É. E aí, bispo, como foi agora para chegar na igreja? Aí começou-se um processo e eu fui vendo o mundo sobre outra percepção. E aí uma vozinha começou a falar dentro de mim que eu tinha que procurar uma igreja. Eu era uma pessoa religiosamente fã de Legião Urbana. Então não tinha um só dia na minha vida que eu não ouvisse Legião Urbana. Fazia parte da religião Da urbana. religião urbana. Então, para mim, ali, todos os dias, né? E eu gostava muito também de MPB. Então, era o meu consumo musical. E eu um dia decidi sair para comprar um CD. E eu fui numa loja lá que comprava esses CDs, né? E eu tô vasculhando, procurando. Tem gente que está assistindo a gente, bispo, É. e não sabe bem o que é um CD, sabia disso? É verdade. A gente vai ficando mais coroa, não percebe isso, mas É tem isso gente mesmo. que não sabe o que é um disquete, Isso. né? Eu tive um teclado no ano 2000, que era o mais moderno, era o mesmo teclado que o Frank Aguiar usava, que era um Yamaha que tinha uso do disquete, né? Que já você programava e tal. E hoje a rapaziada nova aí não sabe nem o que é isso, né? Não sabe o que é um disquete, ele vai ficar viajando. E tem gente que não sabe literalmente o que é o CD, né?
que usava ali para se passar música, né? Para ouvir Isso. música, É que hoje uma é as seleção de música. plataformas, né? É. Quase não usa nem, tem gente que não usa mais nem pendrive, né? Tudo plataforma digital, né? Spotify, inclusive, você pode ir lá no Spotify e colocar assim, a Arca tá pegando fogo. Bispo Rafael Divino e ouvir a nossa canção e ser abençoado e cantar, a Arca tá pegando fogo. Mas agora, e aí, bispo? Aí chegou lá para comprar um CDzão do Legião Urbana, Precisa Mais e tal, aquela onda toda. E aí? E aí eu lembrei, aí eu tava olhando, tinha uma cantora no meio dos CDs evangélica. E como eu não conhecia nada do contexto evangélico, nada, absolutamente nada, só que eu conhecia essa cantora, por quê? Porque ela ia num programa da Rede Globo. Ela era a única, praticamente, no Brasil, do meio evangélico, que ia num programa secular da Rede Globo. E eu, quando eu bati o olho, eu Qual o nome falei, da cantora? Aline Barros. Aline Barros. Aline Barros. Eu bati o olho, Aline Barros, eu falei, olha essa cantora, ela é crente, né? Eu vou levar esse CD. E levei o CD para casa. Quando eu comecei a ouvir, meu Deus, foi uma libertação profunda. Então começou num livro, Começou no livro, passou depois pela oração, aí agora vem pra pra música. música. Vem pra Você música. lembra uma música, um pedacinho, um trechinho, bispo, Tem desse uma assim, CD? Pai, eu te amo, te louvo. Mais ou menos isso, né? Não lembro muito, não. Tinha um sobre restauração da casa, né? Vai restaurar a minha família. Uau. Tinha vários louvores, né? Tinha ao único que é digno de receber a honra e a glória. Então tinha várias canções. E essas canções iam se tornando vida dentro de mim. É como que se fosse uma água que lá estava lavando, purificando, né, ali. Mas isso aí já foi um processo mais para frente. Mas para mim, até chegar esse processo aí, algo aconteceu também, que eu não posso deixar de ressaltar, que foi uma experiência muito boa para mim, né? Que foi depois desse processo de entre ler o livro e tudo, até chegar à conclusão de que eu tinha que procurar uma igreja, eu continuei ali vivendo a minha vida. E as minhas amigas começaram um dia a me chamar para ir para a festa. Ah, vai ter um show e nós vamos para essa festa. E eu me entusiasmei, eu digo, vamos. E eu me lembro que eu avisei para minha mãe que eu ia para essa festa e eu tinha uma amiga que ela tinha um carro e levava a gente para tudo quanto é lado, né? E nós fomos em 4 amigas. E eu lembro que nós fomos num barzinho conhecido da cidade, sentamos lá nesse barzinho, e essa amiga, uma das minhas amigas, tinha conhecido o evangelho, mas tinha se afastado. E de repente ali na mesa surge a conversa, ela diz assim: "Olha, eu tô afastada, mas eu conheço a verdade e um dia eu vou voltar para a igreja". Aí eu me irritei, fiquei extremamente aborrecida com ela, eu falei: "Como? Eu mesmo que nunca vou procurar essa religião de crente, pastor é tudo ladrão". Você falou isso? Falei, Foi mesmo. falei. Pastor é tudo ladrão. Quase ninguém fala isso. Quase ninguém. A pessoa, eu já estava na lista. Eu sou da igreja, eu sou da religião católica, minha mãe é, minha avó é, e eu nunca vou mudar. Olha as palavras, né? E fechei o discurso. E é interessante que depois dali a gente foi para uma baladinha e chegando lá, eu era a comemoração do aniversário de uma delas, eu bebi e eu nunca aguentei beber muito, bebi um pouco e passei muito mal. Eu pedi a chave do carro para ir pro carro. E interessante que a gente tinha levado um gravadorzinho para essa festa. A gente disse que ia gravar nossas conversas para a gente ouvir depois a nossa farra, né? E aí no meio do caminho, eu pedi a chave do carro para ir pro carro. Só que eu caí no chão, no meio do caminho, e fiquei lá. Aí lá por tantas horas elas saíram e me acharam lá no meio do mato. Me colocaram dentro do carro. E eu estava quase morta, eu estava quase como alcoólico. E aí me levaram para um posto de gasolina. Eu me lembro que me arrastaram para o banheiro. E eu cheguei no banheiro passando muito mal. E um frentista viu a minha situação e pegou uma água tônica, levou no banheiro. E foi que eu saí daquele estado. Aí me deixaram na casa da minha tia e eu fui dormir. Quando eu acordei, eu peguei o gravador. Quando eu peguei o gravador, que eu comecei a me ouvir, tava lá, eu só dizia assim: eu vou morrer, eu vou morrer.
No Eu vou gravador? no gravador. Eu dizia, eu vou morrer. Uau. Gente, me socorre, eu vou morrer, eu vou morrer. Foi o que gravou, né? E aí, elas tudo em pânico, sem saber o que fazer, porque eu só dizia assim, eu vou morrer, porque a angústia era muito grande. Realmente, me senti nas portas da morte. E então, Nossa, se todo mundo tá aí, gente, uma boa é, dica, né? Se todo mundo gravasse o que ela fez a noite meu anterior, Deus do céu. porque tem tanta gente que Mas fala ali tanta Jesus já coisa e estava trabalhando na esquece, minha né? vida, né? Quando amanheceu o dia que eu ouvi isso, me bateu uma vergonha muito grande. E veio uma voz e disse assim: não foi para isso que eu lhe criei. Quando eu ouvi essa voz, eu senti muita vergonha. E aí foi quando eu, deitada, começou a vir sobre a minha, como se fosse diante dos meus olhos, desde o dia Passando um do filme. filme, desde a da gestação da minha mãe até aquele dia. Deus foi me mostrando cada livramento, cada situação que ele esteve comigo, as curas que eu havia recebido, e ele ia dizendo: foi eu que cuidei de você, foi eu que cuidei de você. E naquele dia os meus olhos se abriram, Naquele dia começou tudo novo. tudo novo. Aí agora vem um CD, canção, adoração, oração. É. E chegou na E igreja? tudo antes de chegar na igreja. E agora, qual foi o passo? Como foi? É, Porque o povo já está em casa moendo as unhas o já. passo Tem foi, gente que já pegou pipoca, isso foi guaraná no e mês fala: de Meu Deus, julho. essa mulher não vai chegar na igreja. O passo foi no mês de julho, né? Nessa comemoração de aniversário, que eu passei por essa situação. Nesse mesmo dia teve a festa na casa dessa amiga minha. E quando eu cheguei à noite, eu estava um dia antes dizendo que eu nunca ia para uma igreja evangélica, que o pastor era tudo ladrão, e no outro dia eu procurei a minha amiga para dizer que eu ia procurar uma igreja. No outro dia já. Que eu ia procurar uma igreja, porque agora eu ia Existem ser coisas que só crente. Deus faz, né, bicho? Deus, Então, essa pessoa que está em casa, que às vezes está você afastada, nunca pode se importar com o que a pessoa fala. ou com um filho que está afastado, um marido que Exatamente. É. fala horrores às vezes, Horrores, né? xinga. Tem gente que xinga Deus, você não deve ligar para isso. Porque realmente, se Deus quiser, ele coloca a pessoa dentro Quando de a uma graça cidade. de Deus, quando a É, graça de Deus alcança alguém, quando o amor de Deus alcança alguém, não existe nada, não existe ninguém, não existe passado, nada pode impedir essa pessoa de realmente viver o que Deus tem para ela, né? De realmente desfrutar daquilo que é o propósito do projeto de Deus para a vida de alguém, né, bispa? exatamente. Agora havia uma predisposição no meu coração de pertencer a Deus. Eu só não o conhecia, mas eu queria muito. Então, quando Deus foi se revelando a mim, E a amiga falou, te convidou, te deu a direção de qual igreja era para você ir? Essa amiga que você perguntou, falou. não. Qual a amiga? Você falou, agora eu quero ir para a igreja. Foi ela que te Não, levou? não, 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 não. Foi outra amiga. Eu procurei uma outra amiga que estava desviada, que falou que um dia ia voltar. Eu falei para ela, mulher, me leva para a igreja, porque eu tô com vontade de ir para uma igreja, né? Deus começou a trabalhar isso. E aí nós marcamos até o dia que a gente conseguiu ir na igreja. Mas E, e, foi um a, processo. e, e a primeira. E quando chegou lá, bispa, na igreja, como foi? A minha sensação foi de que ali era o meu lugar. Por isso que eu amo igreja. No seu primeiro dia você já achou. É. Primeiro dia eu saí da igreja encharcada. Eu chorava sem parar. Eu passei 30 dias na igreja chorando. Todos os dias eu chorava. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. As pessoas pensavam que eu estava chorando com problema. Eu estava chorando de alegria. Todo dia, bispo. Todo dia, porque eu tinha encontrado a casa de meu pai. Eu encontrei meu pai. Agora você encontrou a casa. Sim, falando nisso, nesse processo, como foi agora Você chegou a voltar para casa? Ah, Voltou a conversar com seu pai? Como foi, bispo? O que Jesus fez na sua família? aí eu comecei para a igreja e começou as críticas, né? Eu, é porque sempre vai acontecer. Aí foi quando eu falei para Deus começou a falar comigo, disse assim: agora você tem que voltar para casa. Eu estava 2 anos já fora de casa, tinha sido expulsa de casa. Aí Deus falou: agora você tem que voltar para casa, porque eu quero salvar a tua casa e você precisa voltar. E eu, minha tia e meu tio já me tinham como filha e agora eu tenho que sair de lá para voltar para casa. Então foi um período muito doloroso para eles, né? Pareceu até ingratidão, mas quando você ouve a voz de Deus, né? A gente precisa tomar as decisões certas, ainda que às vezes as pessoas não compreendam. Se você não tomar a decisão certa,
você compromete o seu futuro, compromete o propósito de Deus. E aí foi quando eu decidi voltar para casa. E no dia que eu voltei para casa foi o dia que meu pai mais chorou na vida. Tava igual a história do pai do filho pródigo, né? Tava É, esperando o retorno da filha. E aí, olha o que Jesus faz, né? Jesus entra na casa de alguém, traz restauração, traz perdão, traz cura, traz amor. E agora você é a única crente em casa. Voltou para casa, começa a evangelizar a família, começa a falar de Jesus. eu já estava frequentando a igreja, né? Então eu já estava levando minha mãe, e aí comecei a levar a minha mãe, levar meus irmãos, e cada um foi aceitando Jesus, né? Trilhando o caminho da fé, né? Trilhando o caminho da fé. E ali eu me apaixonei, né, pela igreja, por tudo na Demorou para igreja. se envolver, bispa? Nem um pouco. Pouco tempo já estava fazendo. O que que você fez primeiro na igreja? Qual foi isso? A primeira coisa que você começou a se envolver? Fez o quê? Foi da dança? Foi do que? Grupo Qual de a sua história? oração. Grupo de oração. Entrou na intercessão da igreja. Uma irmã chegou para mim e falou assim: Ô, Lembra o nome dessa Irmã irmã? Graça. A irmã de Pastor João? Exatamente. Irmã Graça disse: Ô, Ninha, você tem um jeito de guerreira de oração, chamava guerreira de oração, né? O grupo de oração. E nós temos a intercessão às 5 da tarde antes do culto na igreja. Você vem, ó, todo dia eu estava lá, todo domingo eu estava lá, cedinho. Aí com 30 dias eu procurei o pastor, falei, pastor, no que eu posso ajudar aqui? O que a gente pode fazer? E aí ele foi me explicar o que é que podia fazer. E aí, daí por diante, eu fui, tudo que podia, eu estava participando. Não tinha tempo ruim. Foi líder de jovens, Foi. obreira. Obreira com 4 meses, batizei com 30 dias, obreira com 4 meses, líder de jovens com 7 meses. E depois de 2 anos eu fui para as missões. Os 2 anos na igreja, se envolveu na obra Isso. missionária. E aí as coisas foram acontecendo. Muito bem, bispo. Então você que está aí assistindo a gente, já comentou, já está gostando, né? Está gostando de saber essa história, a infância, a adolescência. E você pode viver, você pode ser feliz, você pode superar. Ô, bispa, para a gente continuar, ainda tinha muita coisa aqui para perguntar. Nosso tempo não é tão longo como você mesmo diz. Mas vamos agora a algumas perguntas aqui, rápidas. Mas dessa, se você pudesse agora, hoje, entrar numa máquina do tempo e voltar lá para aquela criança de 10 anos de idade, o que que você falaria para ela? Aí pegou, né? No caso, eu falaria de. Eu, De eu, Luzinete para Luzinete. eu faria ela entender mais sobre o amor, né? Porque, assim, eu acho que a Luzinete de 10 anos buscava muito isso, o afeto. O afeto das pessoas, né? E aí eu certamente falaria mais do amor. E um sonho de criança que se tornou realidade. Família, meus filhos, né? Foi um sonho que por um tempo eu enterrei, eu não queria, né? Mas logo que Deus começou a trabalhar na minha vida, na primeira semana ele me mostrou que eu iria me casar e ter filhos. E eram vários filhos. E eu nem passava pela minha cabeça o que ia acontecer, que era uma coisa futura, né? Foi uma visão, na verdade, né? E eu ficava assim, como, mas era uma visão futura. E aí logo o Senhor me mostrou, falou comigo que me daria uma família. Então, para mim, assim, era um sonho que por um tempo, por causa dos conflitos de casa, eu enterrei, mas que o próprio Deus, logo no começo, disse que eu viveria. Um sonho a se realizar. Um sonho pessoal? Pessoal. Eu, assim, pessoalmente mesmo, assim, eu não tenho muita coisa. Eu creio que, assim, as coisas, para mim, já estou satisfeita. Muita coisa que o Senhor me deu. Mas o meu pessoal é muito ligado com a vontade de Deus. Então, eu tenho o meu sonho ainda de pregar muito o evangelho em muitos lugares, alcançar muita gente, ver muita gente sendo curada, restaurada, liberta.
E a Luzinete agora, uma mensagem para essa pessoa que está aí nos assistindo e que precisa superar muita coisa. Talvez ainda é jovem, talvez é adolescente, ou talvez já é alguém maduro, com conflitos. Nós sabemos que existem várias realidades diferentes. Vivemos num contexto de tantas pessoas depressivas, tantas pessoas oprimidas. A gente tem uma lista de quem, infelizmente, às vezes está dando cabo à sua própria vida, mas ninguém tem a lista de quem está pensando em fazer isso, em quem está com insônia, quem está com depressão, quem está vazio, quem está pensando em sumir, abandonar tudo. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa, Bispo? Bispo, durante 2 anos da minha vida que eu estive fora de casa, isso acontecia bem antes. Mas durante esses 2 anos que eu fiquei fora de casa, morando na casa da minha tia, durante esses 2 anos isso foi muito acirrado na minha mente, a vontade do suicídio. Foi muito forte, né? Todos os dias eu ouvia uma voz que me mandava me matar. E eu ficava ali tentando bolar uma forma de dar cabo com a vida, né? Dar cabo da vida. Mas, assim, ao mesmo tempo, Deus, ele estava presente e me dando esse livramento, sabe? Então, quando você tem dentro do seu coração uma alma boa, como eu ouvi outro dia, né, uma pessoa famosa dizendo, os bons sempre vai vencer. As pessoas boas vão sempre vencer. Quem tem um bom coração, quem tem um bom pensamento, quem não deseja mal ao próximo, quem não está aqui para perseguir ninguém, tirar nada de ninguém, esses vão vencer, porque Deus vai estar sempre do lado delas. E qual, olhando para essa câmera, qual a mensagem você deixa para quem está pensando nisso, tirar sua própria vida? Busque o Senhor, dobre os seus joelhos e peça de todo o seu coração uma porta aberta. Peça que Deus se revele de verdade. E diga para ele que se ele se revelar a você, que você vai aceitar o propósito dele, o caminho dele, né? Então, assim, já que o diabo está querendo, vamos dizer assim, tirar a vida da pessoa de graça, então entrega a vida para quem dá valor à vida, que é Deus. E faça o Uau. que Deus lhe pede. Entrega a vida ao dono da vida. Exatamente. O que a bispa nunca faria? Eu nunca faria Nunca faria. um mal a ninguém. Trapacear, passar por cima de alguém, jamais. Valores hoje da sua vida. O que é mais importante para você hoje? Deus, pátria e família. Foi forte, hein? Minha pátria celestial, Essa pátria não é minha aqui, né? família, Deus. Qual versículo, um versículo que marca a sua história? Eu separei aqui. Diz assim, João 3, verso 5, diz: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Ou seja, há um novo nascimento. Você nasceu primeiro da carne, do biológico, né? Mas Deus dá uma nova chance para você nascer da água e do espírito. Se você permanece só no nascimento biológico, você é carne. Mas se você nasce da água e do espírito verdadeiramente, você se torna parte com Deus, porque Deus é espírito. Então Deus dá essa chance de você ser gerado de novo, ainda que você tenha 40, 50, 60 anos, 100 anos. Deus dá essa chance de você ser gerado de novo, nascer de novo. Então isso é extremamente sobrenatural. Bispa, nós estamos chegando quase ao finalzinho aqui do Pode Viver, Vivecast. De agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente deu risada, se emocionou. A Bispa foi, assim, um presente de Deus para nós aqui hoje, está conosco. Então, nossa gratidão, Bispa, suas palavras finais para a gente encerrar o nosso papo, o nosso momento. Que Deus é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente em todo o tempo.
Se você abrir o seu coração e deixar o Senhor trabalhar, eu tenho certeza que o que você viveu até agora não é nada diante daquilo que Ele tem para você. Trilhe o seu caminho, né, pela palavra de Deus, trilhe o seu caminho pela verdade. E se você assim andar, nada vai te derrotar. Nada vai impedir você de chegar em caminhos realmente que jamais você imaginou. Então, Deus é a porta. E quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar. E se Ele fechar, ninguém mais pode abrir. E assim nós chegamos. Ah, eu sei que você já tá aí. Não, continua, Bispo, mais um pouquinho. A Bispo vai ter que voltar, né? Quem quer bis, comenta aqui embaixo. Eu quero bis de novo, eu quero mais. Porque tem tanta coisa, né? Casamento, filhos, Muita coisa. ministério, tem tanta história aí. Então, agradecer você, agradecer todos que colaboraram. Agradecer que nosso irmão Alex, que está ali na produção, é o nosso produtor aqui hoje. Deus abençoe ele, sua casa, sua família. E você que está aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo seu emprestar algo que é tão valoroso, que é o seu tempo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te dê shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, mergulhado na presença e a arca está pegando fogo. E até o próximo podcast, até a próxima semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Shalom Adonai, Deus abençoe vocês.